Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, sou a Andréia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Brenda, Jéssica, tudo bem? Tudo bem e você, Celiane? Tudo certinho. Que bom. Agora ao vivo, né? Ao vivo, o pessoal tá chegando, né? Uhum. Vou estar aqui no cantinho, vou deixar você receber o pessoal. Imagina. Pode ficar à vontade, a gente vai compartilhando aqui esse espaço, né? Aproveitar que temos 10 minutinhos aí. Vamos Uhum. conversar um pouco. Já vai esquentando os motores, né, pessoal? Boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês o fundo para que vocês possam colocar. Se bem que. Não, você já está com fundo? No bate-papo. Branco e azul. Para quem quiser colocar. Ai, fica legal todo mundo padrãozinho. Sim. Depois no vídeo fica bonito, né? Uhum. Deixa eu te pedir, Marina, você tem o link da avaliação ou só eu que tenho? Tenho. Ah, Posso tá. compartilhar Qualquer aqui? coisa eu compartilho aqui também. Tá bom, obrigada. Imagina. É que eu gravei que a gente tem que pedir para avaliação. Verdade, importante pedir avaliação. Exato. Dá boa tarde para todo mundo. Jamile, boa tarde. Boa tarde. Tá me escutando? Estamos, tudo certo. Ok, obrigada. Chovendo aí? Como? Está chovendo aí? Não, estou em Fortaleza. Ai, que maravilha, porque aqui tá um pé d'água danado. Tá todo mundo debaixo da Aqui tá chuva. um sol para cada um. Que maravilha. André, Olá, boa tarde. boa tarde. Opa, quem deu boa tarde aqui agora? Caroline, boa tarde. Isso. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo. Falo de Fortaleza também. Muito bom, então tá na terra do sol. Que mais? Assim, Otacílio, a professora Otacílio. Estamos aqui do Rio de Janeiro, Ah, com que sol, maravilha. com sol. Só a gente que tá lascado aqui debaixo d'água, então. Mas, mas quando começa aí, vem para cá. Naturalmente, é a sequência natural, né? É vir alagando de São Paulo para o Rio. Ah, não, eu não quero mandar a chuva pro Rio, ainda mais no fim de semana. É muita sacanagem. Quem mais? André? Opa, boa tarde. Oi, sou eu, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tá sol ou chuva aí? Aqui tá assim, metade do dia chove, metade do dia tá sol. Aqui eu tô em Floripa. Ai, que maravilha também. Gente, só terra de praia? Que isso? Linda, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui em Blumenau. Choveu o dia todo. Mas Oh, aqui não é raro, porque aqui chove muito nessa região. Meu Deus. Ainda bem que o Oktoberfest passou. ah, pronto. Porque o ano passado choveu, eles tiveram que suspender. Enfim, foi corrido, né? Mas esse ano terminou e começou a chover, ainda bem. Que triste, porque é super lindo, né? Sim, 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 a gente perdeu o turismo, mas enfim, é coisa da natureza, não temos que falar, né? Ainda bem que a gente não está como em outros lugares, né? Na Espanha, enfim, que a coisa está muito feia, né? Ou Então, em pelo São menos Paulo, que tá o trânsito, para chegar agora aqui do lado, é 5 horas, não tem jeito. Com relação à minha apresentação, o PowerPoint está sob controle de vocês, né? Sim, com relação à apresentação, foi flexibilizado pela coordenação, né? Então a gente pode ou apresentar o vídeo que foi enviado, ou vocês podem fazer a apresentação aqui ao vivo. E aí, só lembrando que a gente vai ter 8 minutos, né, para as apresentações e 8 minutos de discussão da moderação.
E aí, quem preferir fazer ao vivo, vocês já querem falar pra gente? Quem vai querer fazer ao vivo? Eu não me incomodaria de fazer, não. Não? Pode fazer então. Ou, Ótimo. inclusive, com duas garrafas d'água aqui, que é para poder deixar bastante molhado e na hora que começar não para mais, igual corredor de Fórmula 1. Muito bom, assim que é bom. É muito bom, porque a gente tem a oportunidade aqui, né? Junto com os autores, então a gente consegue explorar pontos que a gente às vezes não E explorou no vídeo, para né? mim é uma oportunidade ímpar, porque no grupo eu sou aquele que é jovem há mais tempo que todo mundo, entendeu? Então é um prazer, é uma honra compartilhar com vocês. Ai, será muito bom. Estou muito feliz com a sessão. Estamos todos. Ciliane também, né? Eu vou passar a palavra para ela, ó, em 3, 2, 1. Ah, então tá. Moderadora da nossa Já sessão. vou assumir a sessão aqui. Eu tô muito feliz porque é o segundo ano que eu tô como moderadora. Primeiro ano que eu tô aqui na inovação. Venho do empreendedorismo, aí eu vim para inovação porque eu vou usar empresas de base tecnológica na tese. Então, um pouquinho, a gente vai dançando. O legal da administração é que a gente vai dançando em vários campos, né? E eu estou muito feliz com a sessão porque eu consegui ler todos os artigos e todos eles conversam e todos eles estão muito bons. Então, tá num patamar muito legal. O SEMEAD está cada vez mais as avaliações estão cada vez mais altas. Eu não sei como é que vocês receberam. Eu mandei também um artigo e veio avaliação muito boa. Vem subindo o nível e isso é muito bom poder acompanhar. E é muito bom tá a questão de fazer essas sessões híbridas. É muito legal. Então a gente poder estar ou no Rio, ou lá em Fortaleza, ou em Blumenau aqui, em São Paulo, a gente poder conversar. E aí tem uma conversa entre os pesquisadores, que eu acho que é o mais legal, né? E aí eu já vou. Estamos 3 minutinhos adiantados, mas a gente vai conversando antes de começar as apresentações, né? Uma coisa legal do evento é a gente estar entre os pesquisadores e poder estar conversando. Então, a gente não, ninguém está aqui para dizer, nossa, seu método é péssimo, odiei a sua teoria, né? Porque essa parte de correção já veio lá dos avaliadores, e aí cada um que escreveu o artigo sabe o porquê, a motivação que fez, as perguntas, o que que levou, de onde que está vindo, se está vindo da tese, da dissertação, de algum orientando, algo assim. E eu acredito que a gente pode fazer esse momento, em vez de focar só em mim fazendo perguntas, claro, eu separei perguntas e para a gente estimular também, mas entre os pesquisadores conversar. Como eu percebi que todos eles, de certa forma, conversam, contar, né, ter a apresentação e aí ter a questão das dores e das forças e das fraquezas, né? Então, se a pessoa se sentir confortável de colocar, olha, quando eu submeti estava assim, um artigo, a gente teve andamento, não teve andamento, ele já está numa fase bem avançada. A minha questão como pesquisador seria essa, vocês têm alguma ideia? A gente poderia trocar essa ideia, se vocês concordarem, para ir acrescentando, porque eu acho que essa é a parte legal do congresso, é ter o contato com os pesquisadores, né? Ter essa troca de pessoas que estudam exatamente o tema que você está estudando. Claro que com a mesma lente, mas com fenômenos diferentes, mas ter essa possibilidade de ter essa troca de informação e de, eu estou num estágio mais avançado, estou começando, e a gente ir tendo essa troca. Então, agradecer vocês por estarem aqui presentes, apresentando, por mandarem para o SEMEAD. É muito importante a gente ir fomentando a nossa rede aqui do SEMEAD também. E também agradecer a Marina, maravilhosa, que a gente trocou figurinhas antes de começar também, que está aqui ajudando a gente de forma voluntária. Também fez a leitura do material, que está se empenhando durante a semana. Então, os voluntários estão já há quase 2 semanas em treinamento para estar deixando tudo aqui prontinho. Então, agradecer vocês, a Marina. E eu acho que a gente já pode ir começando, né, as apresentações. Então, aí vamos deixar ao critério, né, Marina? Vou deixar você ir conduzindo, se você quiser ir chamando o pessoal. Aí a gente faz a apresentação, o debate de 8 minutos, e aí depois, se vocês quiserem deixar no chat também e-mail, algum contato para depois ir trocando figurinhas depois, eu acho que o legal do evento é esse feedback que a gente tem, né? Perfeito. Vamos começar então. Acho que é legal a gente seguir aqui a ordem do cronograma, né? Porque eles já estão preparados para falar aqui na ordem certinha.
Então, o primeiro artigo seria o Explorando Nexos da Capacidade Absortiva, Dinâmicas de Funcionários e Inovação, uma revisão de escopo. Então, os autores aqui já estão... Sou eu. Opa, Andrea. Eu prefiro, acho que da apresentação, porque, para vocês terem ideia, eu gravei 3 vezes para atingir os 8 minutos. Então, eu sei que ali eu consegui os 8 minutos. Então, pode ser a apresentação. Perfeito, vamos compartilhar a tela, Foi então. bem difícil fechar 8 minutos. É mesmo? Já começa o nosso desafio, né? Sintetizar um artigo de 16 páginas em 8 minutos. Tem tanta coisa legal para Não, na contar, né? verdade, já foi Consegue sintetizar o ouvir? artigo, né? Porque meu artigo estava um pouco maior, aí já foi a primeira dificuldade. Aí depois apresentar em 8. A primeira deu 15 minutos. Tipo, meu Deus. Né? Mas a gente está conseguindo ver essa tela sim, Marina. Bem tranquilo. Deixa eu só... Deixa eu voltar aqui para ver se vocês conseguem ouvir aqui a minha... Compartilhar tela. Todos conseguem ouvir? Sim. Sim, Sim. Sim? Ah, então está ótimo. Volume máximo. Prontinho. O áudio do vídeo não está aparecendo para mim agora. Eu também não estou ouvindo. Não? Acho que a hora que você vai compartilhar, você compartilha o som também. Ah, tá bem. Guia do Chrome, tela cheia. Ah, compartilhar também o sistema de áudio. Agora foi. Prontinho. Olá, eu me chamo Andréia Aparecida Silva, sou doutoranda em administração pela Universidade do Vale do Itajaí. O meu artigo ele é intitulado como Explorando Nexos da Capacidade Absortiva, Dinâmica de Funcionários e Inovação, uma revisão de escopo. Por que foi decidido a revisão de escopo, né? Esse método ele é particularmente adequado aos objetivos exploratórios, então ele permite mapear de forma abrangente aí o terreno do campo, identificar tanto os temas predominantes quanto as áreas negligenciadas da literatura. Então esse realmente era meu foco. E aí eu construí 3 construtos baseados na aprendizagem organizacional, capacidade absortiva, e a dinâmica dos funcionários em relação à inovação organizacional e adaptabilidade. A pergunta de pesquisa: quais são os elementos fundamentais das tendências evolutivas na interseção entre a capacidade absortiva, dinâmica e inovação? Foi feita uma análise bibliométrica, coletando aí 30 anos de pesquisa e, surpreendentemente, somente 188 artigos coletados. A revisão de literatura abarca esses 3 construtos. Então, capacidade absortiva ela é uma habilidade-chave para uma organização se adaptar e permanecer competitiva. Então, ela é sustentada pela base de conhecimento da empresa, que ajuda aí a utilizar novos conhecimentos de forma eficaz. Já Shang Li e Menon, eles apresentam perspectivas complementares aí à dinâmica dos funcionários, o impacto dessas práticas organizacionais ou de liderança nos resultados dos funcionários, embora se concentrem em diferentes aspectos do ambiente organizacional. E falando um pouquinho sobre a inovação, então a capacidade de absorção ela é definida aí pela aptidão de uma organização para valorizar, assimilar e aplicar novos conhecimentos. Então, sendo vista aí por alguns estudiosos como um fator-chave à inovação. O método, ele é a revisão de escopo e foi abarcado aí as 3
os 3 construtos, e a busca foi feita pela o Scopus e o Web of Science. Como vocês podem ver, os países mais produtivos foram a China, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Aqui um dos journals mais relevantes. E aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido por conta aí do nosso tempo, que é bem restrito, e eu vou me ater mais aos resultados e conclusão. Palavras-chave mais importantes aí da coleta. E aí o mapa temático, que realmente é uma figura em destaque, porque vocês podem ver que o quadrante superior ele é reservado para os temas motores, que são caracterizados tanto por alta centralidade quanto por alta densidade, significando seu papel pivotal em impulsionar a pesquisa para frente. Então, Ai, em então, contraste, eu vou pedir para aí você o só dar uma pausa. quadrante inferior. É só que a gente não conseguiu ver o vídeo. Aí essas partes das figuras seriam interessantes. A gente tá com a telinha do SEMEAD, sabe? Oi, vocês não conseguiram ver o vídeo? Não, ele tava aberto a telinha do SEMEAD. Eu mandei pra você o printzinho. Ah, então peraí, deixa eu. Porque eu tava assistindo aqui. Eu pensei que todos estivessem assistindo. Só um minutinho, então. Peço Uhum, desculpas pra gente. tranquilo. É no minuto 2:39. Eu acho que você já colocar quando abrir. Tá, mas vocês, né, não assistiram nada do vídeo? Não Ou. apareceu pra gente. Tá, só um minutinho, por gentileza. Deixa eu. Tava aguardando aparecer, mas eu achei que não tava carregando pra mim, aí o pessoal comentou aqui Não, que às vezes com a peraí. chuva, o meu Zoom, ele Tá, só um minutinho, por gentileza. fez ruim. Se você Deixa eu- quiser, eu posso compartilhar aqui, talvez? Claro, Eu com tô com ele, certeza. Tá com ele aberto aí? Tô. Pode ir? Que aí eu acho que eu consigo compartilhar. Vamos ver se o SEMEAD me deixa. Isso. Vamos lá. Opa. Não conseguindo ver minha tela, né? Sim, estamos conseguindo. Pronto, agora foi. Só fechar aqui. Vou aumentar. Só para não ter problemas, eu vou colocar na parte do início do método, pode ser, pessoal? Claro. Aí a gente consegue acompanhar aqui. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Qualquer coisa vocês me O Scopus e o Web of Science. Como vocês podem ver, os países mais produtivos foram a China, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Aqui um dos journals mais relevantes. E aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido por conta aí do nosso tempo, que é bem restrito, e eu vou me ater mais aos resultados e conclusão. Palavras-chave mais importantes aí da coleta. E aí o mapa temático, que realmente é uma figura em destaque, porque vocês podem ver que o quadrante superior ele é reservado para os temas motores, que são caracterizados tanto por alta centralidade quanto por alta densidade, significando seu papel pivotal em impulsionar a pesquisa para frente. Então, em contraste, aí o quadrante inferior direito, ele contém temas básicos e transversais, que, embora centrais para o discurso, exibem baixa densidade, portanto, são fundamentais dentro do domínio particulares. Já o quadrante inferior esquerdo é o lar aí dos temas emergentes ou em declínio, que são identificados por sua baixa centralidade e densidade. E, por último, o quadrante superior esquerdo, ele é dedicado aí a temas que são altamente desenvolvidos e isolados, marcados por fontes conexões internas, mas laços externos fracos, refletindo aí sua natureza especializada e influência dinâmica em todo o campo mais amplo. Em relação à histografia, a figura ela mostra que são trabalhos seminais,
nesse estudo bibliométrico. E um dos autores, o Garfield, ele observou que a historiografia explora estudos altamente citados e suas conexões diretas de citação, revelando aí origens e influências em artigos selecionados. Aqui, top 25 dos artigos. E aqui a rede nomológica, que eu acho que realmente é o grande ganho aí em relação à pesquisa, que então o impacto coletivo de ambos os agrupamentos dos construtos, eles podem ser medidos por meio de vários indicadores, né, como a taxa de adoção de inovação, ao crescimento de participação de mercado, taxas de retenção, satisfação dos funcionários. Então, no entanto, essa rede foi selecionada como inovação, capacidade de inovação, desempenho das empresas ou desempenho da equipe como saídas. Então, refletindo criticamente sobre a predominância de métodos quantitativos e abordagem pelo PLS 100 em artigos de tendências, conforme mostra aí, foi criado aí uma sugestão de rede nomológica, né, para facilitar a vida aí dos pesquisadores. Então, na figura apresenta-se aí uma lista de covariáveis, especialmente encontradas em resumos de conjuntos de dados. Então, os construtos já foram comentados anteriormente e estão conectados como nos trabalhos estudos de Begg, de Loro, de onde vieram aí as capacidades analíticas. Então, como conclusão, eu posso dizer que os construtos associados aí nos clusters vermelhos e azul, que foi relatado lá na figura 7, ela culminam em uma abordagem multifacetada, mas integrada para a excelência organizacional. Já o vermelho, o cluster vermelho, ele é mais centrado aí à gestão de recursos humanos. Por outro lado, o cluster azul, ele vai encapsular a relação entre aprendizagem organizacional, orientação para aprendizagem, orientação para o mercado, capacidade dinâmica, compromisso organizacional e aí a capacidade absortiva. Então, com base nessas ricas percepções coletadas dessas discussões, empreendimentos futuros em pesquisas poderiam aprofundar-se aí justamente nessas dinâmicas intricadas aí que moldam a capacidade de uma organização para crescimento e adaptação. Tal estrutura ela é fundamental aí para nutrir um terreno fértil, né, para a inovação, indispensável para manter a vantagem competitiva e impulsionar uma organização em direção ao sucesso duradouro. E, finalmente, aí foi proposto essa rede nomológica justamente para facilitar o trabalho dos pesquisadores, e nessa figura é apresentada uma lista curada aí de variáveis e covariáveis que estão interconectadas de maneira consistente com as descobertas, fornecendo aí um guia estruturado e perspicaz para pesquisas futuras no campo. Aqui algumas referências bibliográficas. Cortei até o obrigada, viu? Para fechar bem A certinho. gente vai tirando tudo, né? Mas parabéns. Parabéns pelo trabalho. Eu vou começar a abrir, mas aí vou trazer o pessoal também para a conversa, quem se sentir confortável. Primeiro, André, parabéns pelo trabalho. Revisão de literatura, levantamento bibliográfico, bibliométrico, usar software é um trabalho assim de formiguinha que a gente faz na unha, então merece todos os parabéns. E aí chega no final aquela montoeira de dados, a gente para e pensa, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu vou? O que que eu vou chegar? E 188 artigos são bastante. A minha revisão de literatura da tese foram 51 e eu passei um mês debruçada nos dados, assim. Então, a gente imagina quase não mais que o triplo, né? E aí, uma coisa que eu fiquei curiosa de saber esse é um derivado da tua tese, da tua dissertação? É o primeiro passo ou é uma ideia geral que surgiu em alguma disciplina? Conta pra gente como é que foi a motivação. Então, na verdade, é bem frustrante assim eu falar sobre esse artigo, porque ia ser realmente
a minha tese ia ser em 3 artigos, formato de artigos, e realmente esse ia fazer parte aí do meu primeiro artigo. No entanto, o meu orientador infelizmente aposentou, e aí o meu segundo orientador invalidou tudo que eu fiz. Mas o bom é que o meu artigo foi para esse evento, né? Então já mostrou para ele que não está tão ruim. Então, assim, realmente ia ser, eu ia trabalhar com esses construtos, agora a gente tá com uma outra vertente, é um pouco diferente, eu vou trabalhar com tese tradicional, mas eu vou trabalhar com capacidade absortiva, aprendizagem organizacional e inovação. E aí a gente vai trabalhar no ambiente que eu atuo, que são os centros de aperfeiçoamento funcional, que é no Ministério Público. E a gente vai trabalhar em todos os ministérios públicos estaduais, né? Então, vou trabalhar com 20 e poucos aí ministérios públicos. Mas assim, eu vejo o artigo, assim, me dá uma dorzinha no coração, sabe? Uhum, não, mas tem Porque foi coisa boa muito. para tirar dele. Tem. Dá trabalho, né? Eu faço sempre a pergunta inicial, porque às vezes a gente chega com tanta ideia que a pessoa diz assim, não, ele não é tão vital nesse momento. Então, uma coisa que eu tinha pensado em comentar para você é que até pode ser feito porque ele está muito bom, ele está bem estruturado, a leitura dele foi muito tranquila de ler, então eu consegui entender o passo a passo e tudo mais. E o mais legal de trazer esse levantamento é o resultado que tu encontra. Então, uma ideia, bem ideia que você pode acatar ou não, é fazer um quadro final, como, por exemplo, as lentes que já foram estudadas. Então, ir para capacidade absortiva, se você tiver interesse, ou dos 2 clusters, e dizer assim, olha, esse item aqui está muito, já está batido demais, assim, já todo mundo estudou de todas as formas, isso daqui é novo, tem 2 estudos que estão trazendo nessa perspectiva, então fazer um quadro final, junto com a ideia das pesquisas futuras, para já ir encaminhando. Que o bom quando a gente começa a pesquisa da gente já vai atrás de alguma revisão, algum bibliométrico, alguma coisa assim para, né, auxiliar. Então isso seria uma grande ajuda. E com certeza ele não vai estar perdido, você vai usar ele já vai ser um resultado da tua tese, então mesmo que ele não apareça, foi o esforço inicial que você teve. E com certeza, mandando para um journal, para uma revista de inovação, tem, né, várias nacionais e internacionais que você pode focar e mandar que não vai estar perdido, tá bom? Ai, tomara. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Algo que vocês acharem interessante? Eu gostaria de comentar, bom, parabenizar, porque o trabalho eu achei bem interessante. Na verdade, eu não li com essa intensidade, né? Como para fazer um comentário muito grande, mas várias coisas. Também eu perdi minha orientadora no segundo ano, faleceu, né? E eu vim pegar um novo orientador, nova cabeça, tudo novo. Só que esse trabalho que você fez, que vocês fizeram, enfim, ele não fica, ele tem propósito porque ele constrói contexto com o qual você vai trabalhar nos próximos artigos, né? Apenas 2 coisas que eu vi que apenas uma sugestão, né, para o andamento para a revista, que caprichar um pouquinho mais ou reforçar um pouquinho mais a descrição da metodologia, né? Sim. Então, para que os Então, resultados não apareçam a sem. metodologia está no meu artigo original, eu não coloquei no. Sim, tens que colocar. É padrão, tá? Então, aí, por exemplo, você vê rede nomológica e você diz, de onde saiu isso? Aí você busca metodologia, segundo quem, algum framework, e não encontra, né? Então, tem que ter, tá? Isso é bem tranquilo. E outra coisa, quando você descreve os clusters, que bom você batizar os clusters, tá? Tipo assim, o cluster verde, o cluster azul, é melhor você já você relaciona, é só colocar talvez entre aspas, né? Colocar o que seria, tipo, por exemplo, inovação e desempenho, enfim, provavelmente Tá, já isso está ali, só que normalmente você coloca o cluster, o nome, e entre parênteses você coloca verde, cor verde, né? Porque o software ele vai fazer isso, outro software vai colocar outra cor, cor não significa nada, né? Mas se a análise da tua análise, né, que percebe-se minuciosa, apenas identificar que seria, né, essa nuvem, quais seriam os grandes temas, né?
Era isso. Obrigada. E eu quero te falar que a tua tese é uma das teses que eu estou estudando. Ah, Então, eu já te conhecia, né, ali pela tese, pelo tema sim. que tem bastante a ver com o meu. Ah, tá bom. Então, fico à Ô, Andréia, disposição. Tá? é, eu tenho de Universidade Federal Fluminense como professor convidado já perto de 40 anos. Se eu fosse professor, já teria me aposentado da faculdade. E estão aqui dois professores que orientaram a minha dissertação, o Fábio Akiyoshi e Américo Ramos, juntos, né? Nós construímos a dissertação. O Fábio ele não participou da dissertação, mas ele foi o estimulador da minha dissertação, porque na aula dele de gestão da inovação, ele me propôs um tema que era desafiante na época. Ele disse assim, Otacílio, eu queria que você tentasse construir um framework, um modelo para avaliar empresas inovadoras. Ó, eu apanhei muito, mas apanhei muito, né? Porque eu sou oriundo de empresa privada, né? 30 anos na empresa privada lidando com uma porção de coisas e em paralelo dando aula no MBA da UF. Então, eu pensei assim, poxa, eu tenho que pegar as minhas experiências e juntá-las aqui para tentar fazer alguma coisa que funcione, né? E aí o Fábio foi para mim o meu grande estimulador da minha dissertação, né? Ela, na verdade, ela se expandiu depois em duas. Uma delas teve aprovação no, não me lembro agora. E a segunda veio aqui para o SEMEAD, né? Ela entrou primeiro pelo ENAMPAD, teve algumas críticas e a gente consertou e apresentou no SEMEAD. E assim, ela de alguma forma, ela se encaixa, Andréia, demais com o que você falou. Porque para você propor uma estrutura, um framework, né? Você tem, quer dizer, essa foi, eu tô, tá dando até um pouco de spoiler, mas o que é bom, porque a gente depois ganha tempo na apresentação, né? Diz assim, o que que os autores efetivamente apontaram com relação às empresas inovadoras? Então, eu saí caçando, assim, quantos autores apontaram, por exemplo, a a preocupação na gestão organizacional. Quantos autores se preocupavam com a gestão da cultura organizacional? Quantos se preocupavam com os processos? E aí, na minha cabeça, à medida que eu achava um volume grande de citações de autores, eles iam compondo na minha cabeça a minha estrutura. E ela bate muito com uma porção desses itens que você apontou no seu trabalho aí. Você vai ver quando a gente for falar que eles se encaixam perfeitamente, né? O que quer dizer, quando você vai falar em inovação, isso é bom, né? Porque dá certeza para a gente de que quando a gente está falando de inovação, os bons conceitos eles acabam migrando para um mesmo pote, né? Quer dizer, a própria estrutura ela vai se desfazendo daquilo que não agrega e agregando aquilo que efetivamente traz valor para o trabalho, né? Parabéns a você pelo seu trabalho. Parabéns, Andréa. A gente passou aqui uns minutinhos, mas as falas dos professores estavam muito boas, então eu não quis cortar. E parabéns pelo trabalho. Depois eu faço meus comentários aqui no tempo final. Mas eu gostei muito das falas de sintetizar por tema, e eu acho que você poderia fazer no final uma breve discussão com cada um dos temas, e aí apresentar essa evolução do que existia no começo e o que existe no final, assim, categorizado, que nem a professora Linda colocou. Acho que eu vou passar a palavra para o segundo trabalho, que é da professora Linda agora. A senhora fará a apresentação agora online ou nós vamos passar É, aqui? posso fazê-la? Ok, Eu vou gostar. Só muito bom. esperei um pouquinho. Uso pouco esse. Estão vendo aí minha tela?
Estamos. E aí, quando faltarem 3 minutinhos, eu aviso a senhora com o bonequinho aqui em cima. Tá bem? Perfeito. Uhum. Então, esse trabalho é produto da dissertação do Renato, meu orientando. O Renato, ele, por muitos anos, mais de 20 anos, ele é gestor de recursos humanos de grandes empresas de grande porte daqui de Santa Catarina, tá? Têxteis, né? Têxteis de grande porte. Então, ele veio com essa ideia e ele terminou com essa ideia e esse aqui é um dos produtos. Papel mediador da gestão de recursos humanos na dinâmica entre liderança, cultura e desempenho inovador. Então, a introdução, ela discorre um pouquinho sobre a turbulência da economia atual, o ritmo de mudança, os ambientes dinâmicos. Sim, estão me ouvindo? Sim? E a busca da lucratividade das empresas e também pela sustentabilidade, né? Então, isso tem exigido das organizações um foco na inovação, né? Cada vez mais responsável e também, sim, deixar de vista o desempenho, né? Deixar de lado o desempenho, tá? Então, a resposta inovadora a essas mudanças é muito importante porque a inovação ela é considerada o eixo propulsor do crescimento econômico dos países, da cidade, da sociedade, né? Então, nesse contexto, a gente trabalha a inovação como um fator condicionante para que as organizações consigam sua vantagem competitiva, né? Então, as organizações elas têm que analisar esses processos internos, né? Como, por exemplo, liderança, como, por exemplo, a cultura, esses elementos que a gente vai trabalhar nesse artigo para poder potenciar os resultados, das organizações, né? Então, o trabalho também fala um pouco sobre liderança e cultura, ele se foca na liderança transformacional, como que é o estilo que tem sido estudado, né? Sendo mais eficaz, mais próximo, mais eficiente com a inovação, né? Porque ele promove a mudança comportamental necessária e também o trabalho ele foca na cultura organizacional, né? Que afeta diretamente a capacidade das pessoas de inovar, né? Então, o principal o foco desse trabalho é a gestão de recursos humanos e como ela afeta o desempenho inovador, né? Então, os recursos humanos, eles são ativos, os ativos mais valiosos e também desafiadores, né? Que podem ser gerenciados ou geridos, né? Para conseguir esse ambiente inovador, né? Então, a gestão de recursos humanos, ela desempenha um papel significativo na promoção, né? E na entrega de resultados de inovação, né? Então, essa relação entre liderança e cultura, elas vêm a ser eficazmente desenvolvidas a partir da necessidade de explorar a gestão de recursos humanos estratégica, né? Então, o trabalho, ele descreve isso, né? Os construtos. O objetivo foi analisar o efeito mediador da gestão de recursos humanos na relação entre liderança transformacional, cultura organizacional e na geração de desempenho inovador, né? Então, o trabalho traz a fundamentação teórica, todos esses autores, né? A liderança transformacional, cultura, gestão de recursos humanos, o desempenho inovador, as características de todos esses, né? Então, o trabalho faz um recorte, não vou falar sobre isso por conta do tempo, tá? Mas esse aí é o desenho da pesquisa, foram 6 hipóteses, né? Hipotetizou-se as relações diretas e também a relação mediada, né? Da gestão de recursos humanos. Então, a metodologia foi quantitativa, né? De corte transversal, foi um survey, né? Um questionário, tá? A amostra final foi de 418 respondentes. O questionário teve 53 perguntas, né? E também teve 11 perguntas descritivas e variáveis de controle, né? Para fazer mais análise, né? O estudo teve fase pré-teste, né? Uma fase pré-teste e se analisou mediante análise fatorial confirmatória por modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados, né? Parciais. E aqui a descrição da amostra, né? Principalmente indústria, né? Principalmente da região sul, tá? Tem serviços também, varejo, né? Tem outras regiões aí do Brasil. O perfil dos respondentes foi principalmente líderes, né? Pessoas encarregadas de liderança e equiparados. Embora que teve também outros, né? Outros tipos de cargo. E principalmente foram gestores de entre 1 e 10 anos, né? A maior parte, se bem que também teve de menos de 1 ano e de mais de 10 anos, tá? Então, a análise de equações, ela
exige um ritual, né? Exige uma série de parâmetros que se colocam sempre nos artigos, são solicitados, né? Aqui a validade convergente, ela aparece ok, né? De acordo com o preconizado pela literatura, alfa de Cronbach, confiabilidade composta, a variância meia extraída, e assim mesmo também a eh, validade discriminante, né? Também está dentro do necessário, né? Do exigido pela literatura. Esse aqui é o desenho estrutural final, né? Já vou falar sobre as hipóteses, como ficaram, né? Na verdade, as 6 hipóteses, o estudo ele suportou 6, perdão, 5, menos a primeira, né? A liderança transformacional, ela não pode ser evidenciada como relação direta a desempenho inovador, mas sim aceitou-se a hipótese da mediação, né? Foi uma mediação total, tá? Mas as outras hipóteses sim foram aceitas, né? Pela literatura, e aqui, pelo trabalho, perdão, e aqui o efeito indireto, né? Da liderança transformacional e cultura mediadas pela gestão de recursos humanos na geração de desempenho inovador, tá? Então, as considerações finais, aqui um pouco comprovando, né, o que a gente tinha teorizado, da necessidade de utilizar a gestão de recursos humanos para assegurar a vantagem competitiva, né? Capacitar a liderança, né? Sobretudo no estilo transformacional, que é um pouco mais ajustado, um pouco mais atento aos liderados, né? Tem uma gestão um pouco mais minuciosa com os liderados, tentando sincronizar os objetivos deles e o objetivo da empresa, tá? E se confirma que a gestão de recursos humanos é um fator central importante para poder potencializar a influência da liderança e da cultura, né? Isso aqui é pouco estudado, na verdade, né? Algumas oportunidades de melhorias traz o trabalho, né? Elevar a conscientização dos impactos de inovação, né, em toda a organização, a capacitação da liderança, o estímulo da criatividade das equipes, o gerenciamento das contribuições inovadoras é importante, né? E o desenvolvimento de programas de recompensas e reconhecimentos que são próprios do RH pelas inovações geradas, né, dentre outros. Algumas contribuições do trabalho, além da própria análise, né, que é uma contribuição acadêmica, análise dos construtos mencionados, mas também algumas implicações gerenciais, né, o papel estratégico da gestão de recursos humanos, as práticas principais, é mencionado no artigo, né? A clareza da necessidade de mudanças na liderança e cultura, né? Esse trabalho também tem uma contribuição social, um pouco pela aderência, né, com os ODS, né, da ONU. Finalmente, algumas recomendações para estudos futuros, né? Esse trabalho não fez uma análise multigrupo, a gente até rodou, né? Mas não era um pouco o propósito original, então o trabalho não traz e até recomenda, né? Abordagem qualitativa para poder explorar e aprofundar algumas áreas importantes, né? De indicadores mensuráveis e não mensuráveis da inovação, né? E investigar detalhadamente as razões pelas quais a hipótese 1 ela foi rejeitada, né? O artigo traz algumas ideias aí, né, por conta da composição da amostra, alguns aspectos da liderança e cultura menos e mais favoráveis à inovação e também poder pesquisar outros construtos que podem intervir nessa relação, né? Ele teve algumas limitações, como, por exemplo, o fato do trabalho não fazer uma análise um pouco mais setorizado, né? O próprio modelo de mensuração e a abordagem quantitativa, né? Também foi uma opção, mas termina sendo também uma limitação, tá? Então, aqui as referências. Obrigada. Muito bem, parabéns. Professora Linda Jéssica, enquanto que eu estava no mestrado, ela estava no pós-doc, então agora é uma honra estar aqui compartilhando com você também esse grupo, essa discussão que a gente tem. Assim como a André, eu me inspirei muito nos trabalhos dela, principalmente no início, na dissertação. Chorava as pitangas com ela, com as minhas revisões de literatura que não dava certo. E é um prazer mesmo estar aqui e discutir contigo esse artigo. Era seu orientando ou colega de pesquisa orientando. Eu achei muito interessante a ideia do artigo, a proposta, e o fato da H1 ter sido não suportada, ela gera um novo artigo, até, que você pode ir mais a fundo, né? Até mesmo um artigo qualitativo, pegar algumas empresas e ir mais a fundo.
Então, o legal, é triste não ter uma hipótese suportada, mas o legal é que ela traz um novo insight. Opa, não é assim como está mostrando a teoria, pode ser que aqui tenha uma coisa surpreendente, né? Então, eu fiz algumas anotações. Vou passar rapidinho para todo mundo também poder comentar, quem tiver interesse, né? Primeiro, dar os parabéns pela ideia e pelo número de respondentes que teve, um número bem alto. A gente sabe que não é fácil o survey ter um número alto de respondentes, então mais de 400 pessoas, né? O modelo ficou bem robusto e ele conseguiu fazer essa análise fatorial e deixar ele bem confirmado. Então, a partir desse estudo, vai ter novos estudos podendo usar esses mesmos questionários, né? E principalmente, eu gostei muito que teve a contribuição gerencial. Então, foi um parágrafo extenso no final, mas eu acredito que ele possa fazer mais de um parágrafo, porque é interessante e desse artigo pode sair algo tecnológico, algo que ele pode devolver para as pessoas que fizeram a entrevista, se alguém deixou algum contato em algum momento, mas algo que ele pode pensar em desenvolver um novo artigo tecnológico a partir desses resultados gerenciais, né? Que a gente percebe como a inovação é importante, principalmente para a indústria têxtil, todas as indústrias, né? Mas alguns setores são mais importantes, pensando no cenário catarinense, né? Então, saiu muita coisa legal. Então, transmito os meus parabéns também para ele. Eu fiz algumas anotações para todo mundo e eu vou mandar por e-mail depois no final, para mim não ficar falando mais que todo mundo, tá, gente? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, ou se a professora Linda Jéssica quiser comentar alguma coisa que Tenho, está em tenho. aberto ainda. Na verdade, não é ruim quando tens uma hipótese rejeitada. Esse é outro resultado. Significa que Uhum, a gente importa, pode importar um modelo, a gente importa modelos, né? Em nossa literatura, principalmente anglo-saxã. Então, às vezes o modelo ele não se valida, não funcionou aqui. E aí está a riqueza do trabalho, né? Funcionou lá, mas aqui não, por que não, né? Então, os alunos eles sempre precisam ter uma explicação que aconteceu, né? Mas nesse caso, eles nos abriu a porta, porque e foi até bom, porque ao não ter essa relação direta e se ter a mediação, ela deu mediação total. Tá? Significa que é através da gestão de recursos humanos que essa relação entre liderança e desempenho inovador acontece, tá? uhum, Nesse contexto, exato. bem, né? Uhum, Então, apenas isso. E uma segunda coisa, nós coletamos através de LinkedIn, tá? De redes sociais. Cada vez é mais ótimo. difícil, tá? Cada vez é mais difícil, a gente se quebra a cabeça. Mas existe uma forma, e isso se trabalha com estratégia, só para quem está nesse contexto agora, nesse processo. Você precisa se apresentar com tempo como um pesquisador no assunto, tipo 2 anos antes, um ano antes da coleta. Você começa a chamar pessoas, né? A convidar pessoas e começa a tipo assim, a gerir ou gerar informações. E um dia desses, depois de uns 6 meses que você está mandando inovação isso, inovação aquilo, nesse setor é assim, assim, você diz, participe da pesquisa, tá? Ah, Então, excelente quando as dica. pessoas já mais ou menos estão, né, mais ou menos mais próximas, a aderência é muito maior e você consegue amostras boas, tá? Mas é uma estratégia que vai te tomar uns 2 anos. É mais para a tese, né? É Uhum. isso. Não, mas excelente. Olinda, nesse período de 2 anos, é óbvio que você talvez não tenha levado esse tempo todo, mas o fato de, às vezes, uma entrevista que você faça num determinado período, ela não seja validada mais próximo da hora que você vai estar usando aqueles elementos, não corre o risco dela estar meio enviesada, porque aquela pessoa que respondeu pode não estar mais trabalhando naquele tipo de empresa, pode ter se mudado para uma outra empresa, né? Deve ser ou deve ter sido para você bastante complexo, né? Conseguir que esse grupo todo estivesse na sua mão durante a execução do seu trabalho aí com esse rapaz. Na verdade, engana-se quem acha que a pesquisa não tem viés, tá? Existem livros sobre viés de método. Viés de método comum e ele parte de uma série de lugares, né?
desde a geração do questionário, a validação de escala, a tradução, e também os famosos questionários autoaplicados, né? Que eu passo o link e a pessoa responde, né? Mas isso daria uma outra sessão. Só que o que eu estou falando, é que a pessoa começa a se comunicar com sua possível comunidade muito tempo antes, mas não faz a coleta. Não faz coleta. Apenas eu me faço conhecida, né? Que eu pesquiso, que eu faço, mas eu não coloco a pesquisa. A pesquisa ela vai ter tipo um tempo só. Ela começa tipo 25 de junho e termina o 20 de outubro, tá? Um tempinho, tá? Isso para tentar garantir rigor na pesquisa científica, né? Obrigado. Boa, Parabéns pelo trabalho. boa noite. Primeiro, parabenizar, né, os autores e a professora, né, que orientou o aluno. Eu só queria colocar dois pontos. O primeiro ponto que eu acho que o resultado é interessante no sentido da relação primeira não ser suportada, porque faz todo sentido, visto que o desempenho inovador, ou desempenho ele é fruto de um trabalho coletivo, né? E não de uma liderança, por melhor que seja essa liderança, né? Então, faz todo sentido não ser suportada a hipótese H1. A minha questão é que eu peço desculpa não ter feito a leitura do artigo, mas eu não sei se dentro do artigo há uma descrição de não ter usado algum outro tipo de escala que não fosse que não tivesse sido a liderança transformacional. Essa é mais uma curiosidade teórica, né? Porque surgiram já várias outras teorias sobre Isso. liderança, né? Após a liderança transformacional. Sim, sim. E se vocês fizeram alguns trabalhos aí que procuraram identificar essa relação com o clima organizacional e com o desempenho. Então, é mais Sim. uma curiosidade teórica aí, né? Eu também gosto muito da teoria da liderança transformacional, mas a gente sabe que existem outras teorias É. que surgiram após, né? Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando mais de liderança responsável, né? Que é aquele líder mais preocupado que a inovação não seja fazer algo novo por fazer algo novo tecnológico, mas preocupado com o meio ambiente, com outras questões. A dissertação do Renato, ela tem umas 200 páginas e tem, sim, passagens sobre a escolha dele, né? Sobre a liderança, algumas teorias, enfim. O artigo não tem, por razões de espaço, a gente não colocou. Mas a dissertação está disponível na biblioteca da FURB, né, da universidade, para quem quiser ler, né? É um trabalho bem feitinho. Ele foi muito feliz nesse trabalho, Não, tá? sem dúvida. Muito obrigado. Meus Uhum. parabéns aí para. Aí também tem modelos de cultura, né? Várias coisinhas aí que são interessantes de revisar e analisar. Parabéns, professora linda. Excelente trabalho, foi muito interessante mesmo. E eu passo a palavra agora para o próximo apresentador, que será do trabalho nas teias da cultura, empreendedorismo, capacitação e inovação no turismo local, um estudo empírico no complexo ambiental e gastronômico no Nordeste brasileiro. Olá, boa noite, pessoal. Caroline. Isso. Pode ser o vídeo, porque a minha conexão não está muito boa. Então, se Ok. puder rodar o vídeo, é melhor. Vamos ligar aqui e ver se ele roda pelo meu. Senão a gente Tá compartilha bom. aqui e a Tá certo. Ciliane faz A a gente vai te gentileza. ajudando. Tá bom, Qualquer coisa. obrigada, Ciliane. Prontinho, eu já compartilhei aqui. Vamos ver se ele vai aqui pelo meu. Áudio do sistema. Opa. Apresentação. André, aqui, esse aqui. Só um minutinho, por gentileza, estou ligando ele aqui. Opa. Nossa, estão aparecendo as apresentações da André aqui para mim. Ai. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí qualquer Consegue? Se coisa. você. Uhum.
Se você Deixa eu conseguir ver. abrir antes que só estão aparecendo os trabalhos da Andrea. Tem 15 abas aqui abertas. Apresentação semelhante. Deixa eu ver se Deixa eu só ver que tá carregando. Isso, agora apareceu. apareceu. Conseguem Eu vou visualizar? compartilhar aqui. Eu posso compartilhar aqui para você. Muito Agora tá. obrigada. Não, o teu tá aparecendo agora para mim. Tá aparecendo? Tá certinho? Isso, É nas tá. teias da cultura? Certinho? Isso, Então, vou ligar aqui o som também. E aí, pronto. Me digam se o áudio funciona. O áudio não funcionou. Tá funcionando o áudio? Não veio pra gente o áudio. E agora? Também não. Também não? Mas que na hora você Estranho. descompartilha e compartilha de novo. Sim, E deixa aí eu vai no compartilhar. Que somzinho. estranho isso. Mas eu coloquei o somzinho. Que coisa. Tela cheia. Aqui, tela Enquanto isso, eu vou 1. qualquer coisa eu abro aqui, gente. Complexo ambiental e gastronômico. Pronto, agora dá para ouvir. Vamos ver. Olá a todos, meu nome é Carolina Xavier, sou estudante do mestrado de administração pela Universidade Estadual do Ceará. Conseguimos ouvir. Pode ir depois. Vamos trazer aqui o artigo, né, sobre gestão da inovação para o Senai de 2024, artigo esse que tem como título Nas teias da cultura, empreendedorismo, capacitação e inovação no turismo local, um estudo empírico no complexo ambiental e gastronômico no Nordeste brasileiro. Esse artigo foi realizado em conjunto com as minhas colegas Jamília Andrade e Romana Martins, sob a orientação da professora Ana Batista. Trazendo aqui um panorama inicial sobre a questão da inovação e capacitação, a inovação ela vai ser essencial para a diferenciação, né, e a longevidade das empresas no mercado, atraindo a atenção dos consumidores e atendendo às suas necessidades e desejos. Em simultâneo, a capacitação empreendedora, através de cursos e atividades de formação, vai promover o desenvolvimento regional e a conservação da natureza e geração de emprego naquela comunidade. Esse estudo ele tem como objeto investigar a capacitação, né? Como ela vai influenciar a adoção da inovação em negócios turísticos locais, abordando as lacunas existentes na literatura e explorando essa relação em um complexo ambiental e gastronômico em uma cidade aqui no Nordeste do Brasil. Como problema de pesquisa, em forma de pergunta, a gente traz como a capacitação de empreendedores influencia a adesão à inovação por negócios turísticos locais. Então, para tentar responder essa pergunta, o nosso objetivo é compreender como a capacitação de empreendedores vai influenciar a adesão à inovação por negócios turísticos locais e, especificamente, identificar e analisar as principais ações de capacitação oferecida aos empreendedores, identificar as ações inovadoras implementadas por esses empreendedores no setor turístico local, influenciada pelas ações de capacitação, e evidenciar o impacto das habilidades e conhecimentos adquiridos durante esse processo de capacitação nas inovações. Como metodologia, a gente trouxe uma metodologia qualitativa com caráter exploratório e descritivo. O estudo foi realizado nesse complexo ambiental e gastronômico, né, em uma cidade aqui do Nordeste brasileiro. Os sujeitos de pesquisa foram os permissionários que participaram dessas capacitações, né, a direção do complexo e a liderança da associação, né, dos nativos desse complexo. A técnica de coleta de dados foram realizadas 7 entrevistas semi-estruturadas no local de trabalho dos indivíduos, com o uso de um elemento estímulo visual, que foram fotos, né, dos cursos de capacitações que eles participaram. E como análise dos dados, foi realizada a análise temática de conteúdo com o auxílio do software Atlas TI para análise das narrativas. Esse é um quadro com o perfil dos entrevistados, né, no qual os nomes reais foram substituídos por pseudônimos para garantir o anonimato desses participantes. E
categorias que emergiram das narrativas deles foram três principais categorias, que foram a categoria de comunidade, cultura e turismo, empreendedorismo e gestão, inovação e capacitação. Todas essas categorias, elas orbitam ao redor do objeto de estudo, que é a relação entre a capacitação de empreendedores e a adoção de inovação em negócios turísticos locais, conforme mostra a figura 1. Então, como resultado da primeira categoria, comunidade, cultura e turismo, a gente percebe uma forte conexão da comunidade com a cultura e com a história local, o que vai influenciar suas práticas empreendedoras, né? Então, a narrativa dessa categoria traz a importância das tradições, como festas tradicionais que eles têm, como um tipo de gastronomia que eles têm para a identidade local deles. E isso também traz uma atividade, né, uma atratividade turística para aquele local. Um dos principais desafios enfrentados pela comunidade e pela gestão é a baixa escolaridade dessas pessoas. Então, isso traz um desafio tanto para a gestão quanto para eles conseguirem assimilar, né, essas novas práticas de gestão, essas novas práticas de inovação que a gestão quer trazer através das capacitações. Então, esses foram os principais desafios abordados nas narrativas. Então, o turismo surgiu como uma oportunidade, né, da valorização cultural e do desenvolvimento econômico através, né, dessas melhorias que o complexo trouxe, né, e pela oferta de serviços. A categoria empreendedorismo e gestão, né, ela vai surgir principalmente como uma resposta aos desafios enfrentados por eles, né? O principal meio de empreendedorismo que eles tinham era o empreendedorismo familiar, né? Antes da chegada do complexo em si, eles tinham lá suas barraquinhas e empreendiam com seus familiares, vendiam lá suas bebidas, você vendia os alimentos, né? E o empreendedorismo surgiu como uma resposta aos desafios, né? E como um meio de preservação da cultura e da economia daquele lugar. Então, enfatiza-se também a transmissão dessas práticas empreendedoras de geração em geração, né? Por se tratar de, majoritariamente, empreendedorismo familiar. Os principais desafios enfrentados pelos empreendedores referem-se à sazonalidade do turismo, à infraestrutura, à adaptação à necessidade do mercado e o impacto que a pandemia trouxe para eles. Por último, a categoria de inovação e capacitação, as ações de capacitação proporcionaram o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, né, com um impacto positivo na gestão dos seus negócios. Então, o suporte institucional e o suporte do governo foi fundamental para a melhoria da infraestrutura daquele local, para a profissionalização dos serviços, para a criação de um ambiente que seja favorável ao turismo. Então, a implementação dessas inovações começou com ferramentas de gestão, sistema de pagamento, melhoria no atendimento, diversificação do cardápio, né? Proporcionando uma melhor qualidade no serviço e um aumento do público, gerando, assim, empregos e a valorização do local. Então, o estudo compreende que a capacitação dos empreendedores influenciou, sim, na inovação em seus negócios e mostrou que a capacitação ela vai fortalecer os laços culturais, vai promover uma gestão eficiente, vai criar um ambiente de negócio mais resiliente, né? A implantação do complexo em si foi uma inovação que transformou a vida daquelas pessoas, transformou a economia local, oferecendo uma infraestrutura para que eles possam, né, ter o seu negócio com suporte institucional, e a aprendizagem empreendedora foi crucial para a adaptação a essas novas práticas de gestão, né? Resultando em melhores serviços, né? Aumento do público e geração de emprego. Então, como contribuição, o estudo vai destacar a importância da capacitação para a inovação nesses negócios, os benefícios da capacitação, né, na adaptação a mudanças, a implementação de práticas sustentáveis, a profissionalização dos serviços deles. Então, os resultados apontam não apenas para o fortalecimento do negócio local, mas também como contribuição significativa ao desenvolvimento socioeconômico da comunidade como um todo. E aqui a gente traz as principais referências bibliográficas que utilizamos para fazer esse estudo. Desde já, eu agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição para a discussão com os pares. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Caroline, passo também os parabéns para os demais participantes, das demais autoras.
Eu tenho um apreço muito grande por empreendedorismo, ainda mais quando mexe com empreendedorismo e inovação. Eu acredito que o Brasil é um cenário incrível para a gente pesquisar. E aí tem aquelas limitações que o pessoal coloca, infelizmente, a limitação é o Brasil. Não, o empreendedorismo, o ponto positivo é que é o Brasil, né? Tem coisas que acontecem só na América Latina e o Brasil é um cenário gigante. E aí a gente pode fazer comparações, porque você conseguiu perceber ali, em Fortaleza, a gente não percebe no Sul, não percebe no Sudeste coisas diferenciadas. Então, acho que isso é o mais legal do nosso país para inovação e empreendedorismo, né? Eu vou fazer alguns comentários também, sendo bem breve, depois eu vou passar para você certinho as anotações que eu fiz. É, uma coisa que eu notei, eu li com carinho, gostei bastante que você colocou as frases das empreendedoras também, que deu de fazer essa vinculação com a teoria que vocês trouxeram. Eu sei que o espaço é curtinho, então às vezes a gente acaba deixando várias coisas para trás, infelizmente, né? A gente tem vontade de colocar tudo possível. Só vou ressaltar a questão da transparência no método. Se você puder colocar um quadro de tipo as horas que você teve de entrevista, os momentos que foi, esses detalhezinhos, que aí faz a gente entender mais é, como que aconteceu, né? O antes. E uma coisa que eu achei bem interessante, que poderia ter também, a contribuição gerencial, porque você trouxe um retorno, você vai trazer um retorno para o pessoal que participou. Então, a gente não precisa ter medo de colocar a contribuição gerencial. Claro que o artigo é acadêmico, né? A teoria a gente vai trazer também, mas a gente tem que focar também no empreendedor que participou, né? Então, trazer quais foram as contribuições a partir desse artigo, o que que vocês podem devolver para o pessoal, para quem participou, principalmente, e para quem tem interesse, né? Que até acaba conhecendo, veio o pessoal aqui, fez entrevista e eles me passaram isso, acaba também trazendo o pessoal para a universidade, né? Então acaba sendo mais fácil até a questão da coleta de dados, como a professora Linda Jéssica comentou, você se apresentar e depois vai ter o pessoal que vai vir atrás para saber, né? Então são esses dois pontos que eu achei interessante você trazer também a transparência. Com certeza você tem todos os dados, a gente deixa anotadinho, mas na hora de cortar as coisas a gente acaba não colocando. E também no início, deixar a teoria bem aparente, assim, vou olhar por esse foco. E aí depois você traz toda a história, porque aí você já posicionou o leitor, né? Eu quero, né? Entendi que ela vai olhar nessa lente aqui, então é, a gente vai trazendo contribuições também na hora de lente, trazendo ideias para quem vai pesquisar no futuro. Então, é isso. Parabéns mais uma vez, pessoal. Fiquem à vontade. É, assim, falando um pouco sobre como foi, né, a construção desse artigo, ele estava bem grande, porque foram 7 entrevistas, mas o pessoal, né, falava bastante ali, e aí ele estava dando umas 32 páginas, e eu e a Jamile fez junto comigo, que ela está aqui na sala, e a gente, meu Deus, Parabéns. como é que a gente vai colocar toda essa riqueza de detalhes em 16 páginas, né? Então, assim, a gente estava até pensando em fazer desse estudo um estudo de caso, né? Porque esse complexo, por si só, ele já é considerado uma inovação local para essas pessoas que viviam ali, né? A gente fez uma entrevista com a gestora e ela trouxe para nós essa gama, né, de como que eles viviam, e uma das entrevistadas também é uma senhora que já vive lá há muito tempo. Então, assim, inicialmente era uma comunidade nativa que vivia lá normalmente, tinham suas famílias, tinham o empreendedorismo era mais aquela coisa familiar, de vender um almoço, de vender uma bebida. Uma das falas, ela fala até que a cerveja era gelada dentro de O um pote, negocinho de pote de barro, barro. né? Um pote de barro, era gelada dentro de um pote de barro. E essa inovação trazida tanto pela parte governamental quanto pela parte da questão empreendedora mesmo, por si só já é uma inovação para aquelas pessoas, né? Então, assim, foi muito interessante fazer esse trabalho. A Jamile, se quiser falar um pouquinho também, ela teve lá fazendo as entrevistas com o pessoal.
Então, assim, ainda tem muita coisa a explorar lá nesse lugar, muita coisa que eles aprenderam através dos cursos de capacitação, né? Há coisas frugais que a gente trouxe mesmo, como, por exemplo, ter um sistema de tirar notinha fiscal na hora que o cliente chega lá, saber como atender os clientes, saber como se portar com os clientes. Então, eles aprenderam realmente tudo ali do zero, né? Então, quando a gente foi a campo, a gente foi, né, de braços abertos, sem ter uma pré-concepção, uma pré-teoria, e a partir dos dados do campo que a gente foi, né, tentando levantar onde que a inovação se encaixava ali naquele contexto. Legal. E é um campo bem rico, né? Sim, posso falar O, então agora? Claro, fica à vontade. Pronto, esse é um local que eu tenho assim uma memória afetiva muito grande por ele, né? Que eu ando ali, acho que desde que eu era criança. E eu vi aquela situação crescer, né? Quando ela fala assim sobre uma das entrevistadas fala que em famílias nativas é realmente o pessoal que nasceu ali, que vivia da pesca, da caça, tem questões lá de herança dos indígenas, e foi um local que foi crescendo. Aí o local foi transformado em uma área de proteção ambiental. Só que antes existia as barracas ali, que era o comércio, que era justamente das famílias, né? Aquela questão empreendedora que as famílias têm. E um dos meios que o governo, junto com a população local, encontrou de continuar, de dar uma subsistência à comunidade que já existia, foi justamente fazer esse complexo ambiental e gastronômico, que é o que suscitamos aí no trabalho como uma grande inovação, né? E transformou a vida daquelas pessoas, né? Ainda está no processo assim, bem inicial, então eu acho que é um campo muito rico para a pesquisa, não só no campo da inovação, mas também da sustentabilidade, né? As pessoas lá sabem disso, apesar de, eu achei bem interessante, porque apesar assim, da baixa escolaridade, eles têm consciência do que estão fazendo ali. A gente consegue, assim, identificar na fala deles, assim, questão de preocupação com o meio ambiente, preocupação com a subsistência dele, preocupação né, o progresso daquela região com a proteção ambiental. E foi um trabalho muito bom de ser feito. E apesar assim, de ter sido só 7 entrevistas, e o campo é pequeno porque são poucos quiosques. Então, assim, considerando, se você for ver com relação à população lá do local, assim, é um número bom, entendeu? É tanto que a gente conseguiu ser aprovado para ser apresentado aí no SEMEAD, né? E eu acho que tem um campo riquíssimo para novas pesquisas, né? Não só de inovação, mas em qualquer outras áreas. E serve também para a gente mostrar que a inovação frugal aqui dentro do nosso país ainda funciona, né? Uhum. Não é só porque a gente estuda na área acadêmica, a gente estuda muita inovação, né? A gente pensa já naquela ponta lá que vai, é um produto novo, vai revolucionar tudo, mas a inovação frugal, assim, pelo único contexto dessa região aí, funcionou bem, está funcionando, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? Obrigada. Imagina, obrigada a você por ter mandado Ciliane, para o SEMEAD, né? eu tinha Diga. um comentário muito interessante com relação a essa coisa da inovação familiar, né? Já tem muito tempo isso. Eu andava lá por Belo Horizonte, lá na Savassi, e eu encontrei uma loja que vendia móveis. Mas, estranhamente, os móveis ficavam na calçada, à frente da loja. E aí eu fiquei assim, passeando pelos móveis e tal, mesas, cadeiras e tal. E daqui um pouco chegou a hora do almoço. Hum. E na hora do almoço, a família do dono da loja de móveis servia almoço para as pessoas. Então as Olha só. pessoas vinham fazer o seu almoço e ao sentar na mesa encontravam o preço da mesa, o preço da cadeira, o preço de tudo aquilo que eles
Então, quer dizer, ao mesmo tempo que se fazia negócio com a refeição, eles também faziam negócio vendendo os móveis que estavam ali. Eu achei uma ideia interessante que pode, quem sabe, um dia ser replicada no ambiente que vocês acabaram de mencionar aí, né? Porque, de repente, em vez de você ter um único empreendedor, você junta dois, três empreendedores, cada um tendo, vamos dizer assim, as suas coisas para vender e fazem um bem bolado, como se diz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Faz um bem bolado com cada um vendendo as suas coisas em um único ambiente e num ambiente de parceria. Deve ser uma oportunidade interessante, né? Uhum, sim. Muito legal. Ainda? Parabéns pelo trabalho, eu amei. Na verdade, eu amei todos aqui, né? Fica difícil a gente dizer igual a gente gostou mais, mas não nem precisa, né? Enfim, eu senti que vocês tiveram a mesma dificuldade que eu tive quando estava fazendo dissertação, que foi começar pelo campo, né? Então a gente às vezes acha um fenômeno que está acontecendo no campo e quer trazer aqui para dialogar com a teoria. Então a saída que eu encontrei foi fazer depois da primeira pesquisa de campo uma revisão, uma bibliometria, pesquisa bibliométrica e depois uma revisão sistemática da literatura. E isso ajuda a gente a fazer esse diálogo que a Ciliane colocou, né? Que é tão interessante, porque aí a gente já tem os insights do campo, depois volta para a literatura, encontra uma teoria para fazer um pano de fundo, e aí fica riquíssima a discussão, né? Então, achei muito legal que vocês trouxeram aqui, e principalmente a parte de capacitação empreendedora, né? Então, assim, categorizar mesmo qual tipo de capacitação. Então, é uma capacitação para inovação, mas é uma capacitação de processo, ou uma de produto, ou uma de marketing, né? Então, e quais serão as capacitações necessárias para conseguir implementar essa inovação? Meu, parabéns! Acho que o Obrigada. trabalho está fantástico e tem muito a ser explorado ainda. Entendo. Agradeço as questões de todos. Obrigada, Espero gente. que tenha contribuído de alguma forma. Espero também ter contribuído de alguma forma. Uhum. Acho que agora a gente pode ir já para o último artigo. O último e não menos importante, né? Seu Cecílio. Que agora eu acredito que é o seu, né? Ser o último tem essa vantagem. Tudo que foi de bom já foi falado pelos anteriores, então você só complementa, entendeu? Faz o fechamento de ouro. Foi tudo. Todos foram Vamos excelentes lá. e fechamento. Para a professora Otacílio, então vamos lá. O framework para avaliação do nível de inovação em organizações. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Sim, Estou vendo. Sim. Aham. Eu queria antes saber se, porque eu estou com um é, ventilador aqui ligado, que está muito calor, eu queria saber se está incomodando o barulho para vocês aí. Não, para mim não tranquilo. tem. Então, vamos em frente. Então, o Professora artigo, Otacílio, peraí só um minutinho. Para mim tá aparecendo uma marca cinza, para vocês também, tá? tudo bem, Tudo bem? tudo Depois ela bem. sai? Tá bom. Então, o título é um framework para avaliação do nível de inovação em organizações. O pensamento dos autores, ao iniciar o trabalho, é que nós reconhecemos que a inovação não é um conceito rígido, mas um processo multidimensional que se manifesta de várias formas, seja numa startup gigante do Vale do Silício, revolucionando a interação com a tecnologia, ou numa empresa local, aumentando a satisfação dos seus clientes através de melhorias. Quer dizer, em qualquer desses lugares, a inovação pode sempre acrescentar. A questão problema que orientou o nosso trabalho é como as organizações podem avaliar efetivamente seu nível de inovação no campo da administração e identificar áreas de melhoria, né, para aumentar a competitividade e sustentabilidade. O objetivo, então, era compreender como essas organizações, em que bases elas podem avaliar efetivamente seu nível de inovação no campo da administração, identificar essas áreas de melhoria. Baseou-se nos artigos científicos recentes de 2018 e 2023. E, em seguida, a partir destes
artigos, da leitura deles, elaborou-se a proposta do framework para avaliar essas empresas inovadoras. A metodologia baseou-se numa revisão bibliográfica inicial de caráter narrativo e ela possui também uma abordagem qualitativa com uma análise racional que permitiu estabelecer as abordagens teóricas sobre modelos operacionais. O processo de pesquisa do artigo compreendeu 4 fases e, em seguida, a gente descreve a busca da literatura, o processo de seleção, etc., que nos remete a uma matriz conceitual. Inicialmente, a gente buscou entender, né, sobre as teorias de inovação organizacional. O professor Fábio me tornou um amante de cadeirinha de Damanpur. Esse camarada aqui, ele realmente, em termos de inovação, eu acabei comprando, inclusive, o livro mais recente dele, porque é uma joia, uma preciosidade, realmente vale a pena ler, né? Em 2006, ele é um dos caras que mais contribuiu para a inovação. Esses autores dizem que há necessidade de suporte empírico para teorias de inovação. Por isso, busca-se classificar as organizações com base na sua capacidade inovadora. E para se fazer isso, exige muito mais do que uma análise superficial de produtos e serviços. Ela requer uma avaliação da cultura organizacional, da dinâmica da liderança, da alocação de recursos e fatores contextuais mais amplos que moldam o ecossistema de inovação. Em 2020, nesse livro que eu mencionei, Damanpour diz que a diferença entre organizações inovadoras e não inovadoras é muito clara. Uma é geradora da inovação, né? E a outra, que ela é não inovadora ou adotante, que ela precisa de que existam as inovadoras para que ela também coexista, né? Quer dizer, a inovação ela vai passando de mão em mão, né? E, obviamente, quando você saiu do inovador para o outro, já é cópia, não é mais inovação. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca uma etiqueta dizendo isso aqui é uma ideia inovadora. A gente não tem noção se no mundo aquilo já aconteceu, né? Então, muitas vezes, a pesquisa ela é boa por causa disso. Você tem que buscar se aquilo que realmente você está chamando de inovador é efetivamente inovador. Eu morei 2 anos e pouco nos Estados Unidos por conta de um projeto que eu participei, e eu fiquei assustado com a quantidade de coisas, de ideias inovadoras que tinham surgido nos Estados Unidos, e elas morreram 1 ano, 2 depois de estarem no mercado, porque elas não deram certo, elas não conseguiram ir adiante. A gente nem chegou no Brasil ou em outros países, né? Ficou restrito ali, então tem que ter muito cuidado quando fala qualquer coisa nesse sentido. Por isso que esses autores aqui falaram, né, que é preciso ter cuidado, porque chega uma hora que existem imitações e réplicas que são feitas em economias emergentes e acabam não sendo inovação. Então, na revisão de literatura, como eu disse nos meus primeiros comentários antes daqui da apresentação, né, a gente começou a ver quais autores podiam ser considerados como um arcabouço, né, para o nosso quadro, nosso framework, né, nosso modelo. Então, as dimensões de inovação que a gente descobriu foram cultura organizacional, estrutura, processo de inovação, medição de desempenho, liderança e visão e ambiente externo. Nas contribuições foram analisadas, identifica-se unanimidade quando eles abordam essas dimensões correlacionadas com a cultura organizacional. O nosso referencial teórico está aí, e a gente procurou ser o mais conciso para dar tempo da gente ainda conversar, todo mundo aqui. Muito obrigado. Muito bem, parabéns pelo trabalho, para você, os professores que estão aqui acompanhando também. Vou também tentar ser concisa para todo mundo conversar. É legal que o trabalho vai fechar e, como eu falei, todos eles conversavam de alguma forma. E a gente começa, o bom de ter o trabalho não na sessão outros, que às vezes acontece de a gente cair na sessão outros, que é terrível, que cada um está falando de um tema. Assim a gente começa a ter ideias, nossa, no meu artigo poderia também trazer isso. A forma como ele explicou
essa forma seria interessante e tudo mais. Fiz a leitura do teu trabalho também, vou te mandar por e-mail durante a semana. Na loucura do SEMEAD, não vou prometer que eu vou mandar ainda hoje, então até sexta-feira vai chegar no e-mail de vocês, tá, gente? Mas uma coisa que eu quero te dizer, não tenha vergonha do framework. Você pode explorar ele mais. Eu sei que é pouquinho tempo, né? Espaço também, mas no artigo eu acho que você pode trazer mais luz para o teu framework, sabe? Você pode trazer mais. é, o passo a passo está bem interessante, mas a partir dele, o que que os próximos pesquisadores conseguem fazer? Então, ele é uma pesquisa É, muito bem feita. Ciliane, Aham. você me dá um tempinho, deixa só, porque eu tinha incluído um slide que era o modelo e acabei não apresentando. Só um Ah, instantinho, por claro, favor. volte lá. Aham. E aí, ele aqui, ó. Isso, que ele é o carro-chefe. Esse mesmo. Aham. Isso aqui a gente está aqui, ó, com cultura organizacional, estrutura, ele foi denominado CEPDLA. Na verdade, o professor Américo tinha sugerido a gente tentar espremer para fazer a palavra pedal, porque o pedal na bicicleta ele é o impulsionador, né, da organização. Então, a bicicleta como organização, o pedal traria os elementos da inovação que poderiam acelerar a empresa inovadora, né? Então, ela está aqui, né? Cultura, estrutura, processo de inovação, e acho que tinha mais um, né? É isso mesmo, é isso aí. Aham. É interessante que Essa você era, trouxe ele para o slide você pode trazer, às vezes a gente fica com medo de, nossa, será que eu não estou falando demais sobre isso? Mas no artigo você pode trazer bastante sobre ele, sabe? Joga uma luz, porque foi um baita de um trabalho e foi um belo de um achado. Então, tu pode trazer. Depois nas anotações eu botei as sugestões para cada um de vocês das ideias que eu estou dando aqui. Eu coloquei as sugestões só para não dizer, ai, traz de novo, né? Mas é, não tenha vergonha do trabalho de puxar muita sardinha. Puxa toda a brasa para tua sardinha que vale a pena. Pessoal, vou deixar em aberto para vocês comentarem também. Se você, Otacílio, quiser contar também como é que foi o processo do antes até eu chegar no artigo, um pouquinho, fica à vontade. Se quiser compartilhar alguma dor no processo que a gente possa auxiliar. olha, eu confesso que eu não tive dor durante o trabalho, né? Porque, como eu disse, ele nasceu de uma ideia com o professor Fávio, né? E aquilo, eu era um admirador de carteirinha de um outro autor, né? Que não foi mencionado aí, mas ele tem a ideia dele quando ele no marketing, né? Que ele, não sei se vocês lembram daquela curvinhazinha de satisfação do cliente, né? Então você tem aqui na frente, aqui eu associei essa curva de satisfação do cliente à empresa inovadora, porque a empresa inovadora ela está bem aqui. Quando a gente lembra da estatística, né, do estudo de estatística, 2% das organizações vão estar aqui, são aquelas que investem pesado em inovação, né? E aí, a partir dali, quem puder ler, né, o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Lá se fala exatamente que as empresas que vêm a seguir, elas são simplesmente seguidoras, né? E o Cirque du Soleil, os caras fizeram o quê? O que eles dizem para todo empresário: você pega uma quantidade dos teus produtos e deixa eles aqui no Oceano Vermelho para que a concorrência fique tentando achar que quando morde um cliente teu num produto daquele, ela está fazendo um sucesso danado porque está tirando a tua carteira. Na verdade, ele navega no Oceano Azul na carteira que realmente significa para a empresa dele, né? Então, a partir desse quadro e junto com a proposta do Fábio de fazer um framework, né, e o grupo, como eu trabalhei com um grupo, propondo exatamente como é que a gente vai achar essas dimensões mais importantes para podermos avaliar. E é sempre assim, eu acho que é um estudo que vai ficar em aberto, que eu espero que encontre contribuições de outros autores que
adicionem ou critiquem, porque acho que é para isso que existe a pesquisa, né? É para ela ser questionada, não é para todo mundo aceitar. Dizer, "Ah, o Otacílio fez com esse grupo aqui, o grupo é confiável da UF e tal, então vamos bater palma." Não, ele está lá para ser criticado. Por que que você fez isso e não colocou aquilo? Por que que não também botou esse componente, né? Eu não sei se o Flávio e o Américo querem contribuir com alguma coisa, por favor, se tiverem que falar. Fiquem à vontade, já que a Ciliane nos deu tempo. Bom, boa noite, é o Américo Ramos está falando. Primeiro, parabenizar, Tarcísio, esse trabalho foi basicamente uma construção sua, né? Acho que tanto, Abaixo. quanto eu, quanto o professor Fábio, né? Quer comentar um pouquinho? Estão me ouvindo melhor agora? O som está um pouco baixo, Américo. Ainda está? Melhorou. Assim melhora. Tá, eu vou aproximar, deve ser o microfone aqui que não deve estar bom. Mas, assim, parabenizar o Otacílio muito do trabalho dele inicial, acho que foi mais uma colaboração minha, até sugeri, até ele lembrou do pedal, né? Às vezes eu gosto de dar nomes mais significativos ali para chamar atenção, até para uma divulgação, né? Para uma divulgação para um público que não seja estritamente acadêmico. Então, mas assim, tivemos cautela, né, Tarcísio, em divulgar dessa forma, mas isso pode evoluir. Acho que com as contribuições do trabalho, com contribuições aqui do evento, isso vai também ajudar bastante, né, como o Tarcísio já falou, e também a contribuição do Fábio, principalmente no estímulo, né, a ideia, como já foi explicado. Então, foi basicamente essa nossa contribuição, né? Então, reconhecer todo o esforço, né? O esforço do Otacílio, professor Otacílio também, de divulgar todo esse trabalho, e a gente foi mais uma interface, né? Assim, basicamente isso que eu gostaria de falar, não tem muito a acrescentar, não tem que acrescentar o que ele já colocou, acho que de forma bastante clara e que foi reconhecido aqui. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar conversando sobre isso aqui também, né? Parabéns para vocês. Pessoal, mais alguém tem interesse em comentar? Eu só posso aqui acrescentar, na verdade, usar as palavras do Américo como minhas também, né? Então, o Otacílio é aquela pessoa dedicada e que se você coloca a ideia para ele, ele vai lá e avança, né? Então, a gente só vai interagindo e vai pensando juntos, mas o trabalho médico é todo do professor Otacílio, né? Tudo bem. Agora, aproveitar esses últimos minutos, pessoal, eu vou deixar a Marina falar. E ela fez o dever de casa também, e aí eu acabei passando na frente dela. Mas agora, Marina, se você quiser fazer algum comentário para todos de forma geral ou para cada um, aí a gente já pode ir indo para o encerramento. Acho que eu quero parabenizar a todos, né? E principalmente a professora Otacília, que apresentou agora, eu não consegui dar os parabéns ainda. Mas parabéns a todos os autores. Os trabalhos, assim, estão realmente muito bons. E há claras contribuições para o avanço da inovação, né? Então, eu acho que aqui o grande desafio é a gente delimitar, né, os próximos passos e pensar aí em como a gente encaminha para uma publicação mesmo, né, em uma revista. E aí, como formas de aprimoramento aqui, eu acho que seriam apenas ajustes, né, do ponto de vista templates, layouts e sistematizações, né? Porque todos os trabalhos estão bastante complexos e eu acho que no final a gente poderia adicionar sistematizações simples em três itens, né? De forma a clarificar ali os principais pontos do trabalho, que nem a Ciliane falou, vamos ressaltar o que a gente tem de melhor. Esse modelo aqui do professor Otacílio está incrível e a gente quer ver ele aí brilhando, né, da melhor forma possível. Então, acho que esse ponto acho que seria adicional de como que a gente simplifica, né, em 3 ideias centrais para a gente conseguir puxar aí para os próximos estudos, né, o que daria para fazer. Acho que essas serão as contribuições. Fica alguma dúvida em relação a essa?
Não, eu, inclusive, gostaria de me colocar à disposição dos demais autores, se algum dia houver interesse em dar continuidade, em fazer algo que nos aproxime mais, o e-mail está aí, fico à disposição para a gente seguir caminhando na vitória. Com certeza, porque os trabalhos têm muita sinergia também, né, professor? Eu acho que um está dialogando com o outro e eu acho que é essencial é isso, a gente construir essa rede mesmo para que os trabalhos possam dialogar entre si, né? E a gente veja a evolução da inovação como né, um grande barco que está indo para a mesma direção, ou várias direções, mas que está evoluindo coletivamente, né? Acho que esse é o ponto. Adorei o trabalho da professora Linda, também da liderança transformacional, que infelizmente não foi refutada a hipótese, mas como a gente discutiu, existem muitos novos caminhos também, outros estilos de liderança, né? Eu acho que um grande aprendizado é como que a gente correlaciona tudo que a gente aprendeu aqui dentro da sessão, né? Então, como que a gente pode utilizar esses construtos que a gente viu aqui e esses resultados de uma forma convergente, né? E é isso, compartilhar mesmo o conhecimento. Professora Linda? Eu apenas queria deixar uma recomendação pontual. Esses dias eu estou tendo grata surpresa usando uma ferramenta de IA que chama-se Napkin. Não sei se vocês já usaram. É uma coisa louca, assim. Você pega um texto e ele vai criar, falando de sistematizar, né, da Uhum, sugestão sim, das meninas aí da Marina. Às vezes, por exemplo, um artigo qualitativo, você está com 13, 14 mil palavras, né? É muito grande, você precisa enxugar, faz tabela, mas às vezes você não fica feliz. Existem várias ferramentas, tá? Eu recomendo a vocês, é gratuita, estou anotando aqui no chat, e ela cria tipo um mapa mental. Então você bota o perfeito. texto, tá? Bota o texto e ele vai dar um monte de opções de sistematização. E isso ajuda também para que a cabeça, nossa, a cabeça também vai se mexendo. Não necessariamente você vai aceitar, mas mais ou menos ela te dá um caminho, né? E para quem faz pesquisa qualitativa, antigamente, eu fazia transcrição manualmente, porque eu queria me familiarizar com os temas. Depois eu tinha um bolsista, uma bolsista, enfim. Hoje eu estou usando um software que pago, mas é baratinho. E eles turbinaram, só vou anotar aqui, eles turbinaram com IA. E agora ele faz uma pré-análise, sabe? Eu usei há uns 2 anos atrás e acabei de usar de novo e me surpreendi gratamente, tá? Ele faz uma pré-análise, ele faz várias coisas interessantes que dá, assim, um pontapé inicial, uma pesquisa. Ele não vai fazer o trabalho pela pessoa, pelo pesquisador, mas ajuda, tá bom? Obrigada, professora. Obrigada. Eu já usei o Transcriptor, foi essencial e realmente ele é muito bom, né? Porque a gente não perde o tempo transcrevendo as entrevistas, então realmente vale a pena. Eu não conhecia essa funcionalidade de fazer o mapa mental e sistematizar, então que interessante. Eu recomendo bastante, gente. Tá? Ele me surpreendeu, realmente. Fundamental. Então, tem outros. Realmente, a gente está agora, eu acho que além da gente estar pensando na publicação, a gente também pensa em como a gente vai apresentar, né? Que foi até uma fala do professor Otacílio, como que a gente consegue apresentar da melhor forma possível, né? E é isso, eu estudei um pouquinho a tradução do conhecimento e a gente vê que a sugestão dos 3 pontos é para facilitar, ajudar o cérebro mesmo a absorver aquela informação, né? Então, quando a gente sistematiza ali em 3 pontos, a pessoa capta mais rapidamente e isso também se reflete nos outros formatos de apresentação. Então, quando a gente apresenta na apresentação oral ou quando apresenta em linguagem visual, né? Então, acho que é uma boa sugestão. E o que a senhora colocou também, que seria, acho que uma caixinha de ferramentas, né? Quais são os modelos que a gente guarda junto com a gente para a gente levar em todos os congressos, todos os lugares para disseminar esse conhecimento. Eu achei incrível a senhora trazendo também a estratégia do LinkedIn, né? Porque é uma estratégia que às vezes a gente não utiliza, a gente sabe que existe, mas a gente não utiliza, e é fundamental
a gente construir mesmo esse diálogo, né, com a nossa comunidade, principalmente com a nossa rede. E isso pode contribuir muito com a gente. Então, os modelos que a gente vai levar e o que a gente vai, de fato, traduzir dentro dessas comunidades, que aí vai gerar novos insights e uma discussão coletiva com relação a esse assunto, né? Então, eu agradeço muito a estratégia também, professora. O legal do congresso é isso, né? Essa troca de network, de conhecer o que o outro está pesquisando também. E essas ferramentas que muito se fala sobre IA, mas a minha opinião eu vou deixar guardadinha. Assim, eu acredito que a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Se você não saber como é que monta uma modelo de equação estrutural, não adianta, você pode jogar para qualquer software. Você joga no SPSS, você vai ficar olhando e pensando, né? O que que aconteceu aqui? Então, se a gente puder usar tudo que é IA ou qualquer outro software para ajudar a gente nessa parte mais complicadinha, a gente. E aí sobrar tempo para a parte do pesquisador mesmo, de fazer as conexões, de interligar com outras teorias, com coisas que você já leu, eu acho que isso é super importante e acaba facilitando muito a nossa vida, né? E essa é a parte que eu mais gosto dos eventos, né? Até abrir a nossa conversa falando sobre isso, de trocar experiência, né? Porque às vezes acontece de a gente cair numa sala, a gente fala sobre o nosso trabalho, a pessoa diz que tá muito bom, tá muito ruim, e a gente vai embora sem ter trocado nenhuma figurinha, sem ter entendido ou revisitado, né? Porque só o simples fato de você responder, tá, de onde veio essa tua motivação, a gente volta lá pro começo, né? Ah, realmente era isso que estava me motivando, era isso que é aqui que eu parei, é para cá que eu posso ir. Então, é sempre muito gostoso. E o SEMEAD é chovendo molhado, mas ele mora no meu coraçãozinho. É um evento pequeno, todo mundo se encontra e a gente acaba fazendo um grupo bem legal, né? E, então, agradeço mais uma vez todos vocês pela participação de todos, por primeiro ter submetido, por estarem aqui apresentando e pela participação de vocês de ter aberto o microfone, conversado e comentado no trabalho de cada um. Com certeza que os e-mails ficaram aqui no chat. Vamos trocar e-mail, vamos fazer essa comunidade render. E como o professor Otacílio colocou, a ciência ela não acontece do tipo, é uma verdade absoluta. Eu posso muito bem discordar completamente de algum modelo, mas eu vou te citar, eu vou dizer, olha, professora Tacília, professora Linda Jéssica, a Caroline e a Jamile, e a Andrea, não concordei com isso, mas não é porque elas, né, é o trabalho delas. Então, e aí ir fomentando a ciência é muito importante. Então, muito obrigada a vocês. Mais uma vez Nós, agradeço a Marina não, e nós pelo agradecemos. suporte. Perdão, eu tô aqui, portanto. Tranquilo, Eu pode quero falar agradecer agora. ela também. Também agradeço muitíssimo a todos que submeteram os trabalhos. Parabenizo novamente, né? E assim, é muito bom realmente a gente estar aqui compartilhando esse momento. E agradeço especialmente a Celiane por conduzir tão bem essa sessão e tornar esse ambiente tão amigável, né? E tão cuidadoso que a gente teve aqui nesse momento. Para o compartilhamento assim confiável, né, das informações, poder aqui expressar livremente o que nós estamos trazendo no trabalho, tá bom? E eu vou Obrigada, pedir gente. por gentileza para vocês avaliarem a sessão aqui no link do chat. Opa, aqui foi. Agora foi. Espero não termos problemas. E estamos todos abertos, né, a colaborações, a trocar figurinha e futuros trabalhos. Então, desejo a todos uma boa noite e um Se bom alguém estiver congresso no SEMEAD, a gente se esbarra nos corredores. no SEMEAD até amanhã e espero vê-los em outras sessões também, porque as sessões estão muito legais, né? Em todas elas. Eu participei hoje de revisão sistemática da literatura e fiquei, uau! Eu queria... Tem muitos trabalhos legais, então Muito legal. aproveitar a opção online Sim, da de curtir. Obrigada, gente. obrigada. Parabéns Excelente pela noite. organização e aí, Parabéns. sucesso. Obrigada. Muito Obrigada, Obrigado, professora. parabéns aí. Muito prazer sucesso também a enorme todos. conhecer a Caroline, a Andréia, a Linda e vocês da organização. Muito bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.